Bem-vindos de volta ao MTL Campeões. Com o fecho do mercado cada vez mais a aproximar-se, começam a haver alguns desfechos no que concerne a transferências confirmadas. Deixamos também aqui alguns rumores do mercado nacional e internacional. Deixa o teu like, junta-te à família e vamos começar desde já com notícias encarnadas. Todiboa fez o último jogo pelos encarnados ontem na derrota contra o Braga. Ele que, ao deixar o Benfica no mercado de janeiro, vê os interessados aumentarem e agora é o Parma a juntar-se aos clubes que estão de olho no defesa, pretendido também em França, quer pelo Nice e pelo Saint-Étienne. Enzo Pérez tem sido recentemente associado ao Benfica, mas, segundo a ESPN, o médio argentino de 34 anos optou por permanecer ao serviço do River Plate de Marcelo Gallardo, depois de ter sido ligado a vários rumores sobre uma eventual saída. Enzo ter-se-á sentido tentado a regressar à Europa, uma vez que teve em mãos uma proposta tentadora dos encarnados e do Trabzonspor da Turquia, mas a vontade da família de continuar em Buenos Aires assumiu um peso decisivo na posição final do internacional alviceleste. Recordo que Enzo Pérez tem contrato com o River até julho de 2023. Nesta temporada leva 14 jogos realizados pelos milionários. O Celta de Vigo pretende contar com Franco Servi por empréstimo, o que agrada ao extremo argentino, mas não à direção do Benfica. As águias preferem vender o jogador em definitivo e por agora resistem à investida do clube espanhol. Segundo o jornal Record, a SAD encarnada tem praticamente fechado um acordo com o New York City num negócio que pode render entre os 8 e os 10 milhões de euros. Aqui o problema é mesmo Servi, que continua a não estar convencido. A prioridade do argentino é permanecer na Europa, pelo que as questões financeiras ficam para segundo plano. O clube da Galiza tem Servi debaixo de olho há bastante tempo e já tinha manifestado o seu interesse em agosto. Certo é que o extremo argentino de 26 anos tem sido uma opção pouco utilizada por JJ, sendo ontem contra o Braga, pelo que tanto o Benfica como Servi vão continuar a procurar uma solução que possa salvaguardar os interesses de ambas as partes. O extremo só atuou em 7 partidas na presente temporada. Germán Conti terminou o seu empréstimo ao Atlas, regressou a Portugal, mas o seu destino deve ser novamente a Argentina. Isto porque a imprensa local coloca o Colón como o destino mais provável para o argentino que foi formado no clube de Santa Fé. Chiquinho tem tido bastante interesse no mercado de janeiro. Ele que tem uma oferta do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, para onde foi Nakajima, e é também seguido em Itália. O mais recente interessado vem da Turquia e é mesmo o penúltimo classificado do campeonato. Trata-se do Ankaragücü da Turquia. O clube está a tentar negociar com o Benfica a possível cedência por empréstimo do português. O treinador Sam Allardyce está muito interessado na contratação de um ponta de lança para a sua equipa. Ele que neste momento está em penúltimo no campeonato inglês e conta apenas com 15 gols marcados e pretende ver esse desejo cumprido até ao fecho do mercado, ou seja, até dia 1 de fevereiro. É aqui que surge o nome de Seferovic, que está entre as possibilidades para essa posição no West Brom, clube inglês, a tentar o empréstimo do avançado helvético e a ficar com a opção de o comprar no final do mesmo. No entanto, o jogador do Benfica não é a única opção para a formação da Premier, que também tem em cima da mesa a possibilidade de Mabaya Diagne, avançado senegalês do Galatasaray da Turquia. O Fenerbahçe está a tentar a contratação de Moussa Marega para a próxima temporada e, segundo o jornal Fanatic, já conversou com o agente do maliano. De acordo com a mesma notícia, o avançado de 29 anos tem um salário considerado baixo no Porto e é a sua intenção jogar noutro país. Recorde-se que Marega está em final de contrato com os Dragões e, se quiser, já pode assinar por outro clube, estando já o Fenerbahçe a posicionar-se para o receber. Teremos mesmo Marega na próxima temporada na Liga Turca. Campeão, deixa o teu comentário aqui no YouTube. O Arsenal e o Leicester juntam-se à Roma na luta pela contratação de Otávio
De acordo com o Daily Express, o jornal inglês referiu mesmo que o Leicester já avançou com uma proposta formal junto do médio de 25 anos que, recorde-se, está em final de contrato com o Porto. Não obstante o facto de ainda não ter feito qualquer oferta concreta ao jogador, o certo é que o Arsenal está à procura de um criativo para a próxima época e Otávio encaixa nesse perfil, digamos que numa alternativa à saída de Mesut Ozil. O extremo colombiano Ángel Torres assinou contrato com o Alverca do Campeonato de Portugal até ao final da temporada. Ele que esteve 2 épocas e meia ao serviço das equipas B e Sub-19 do Futebol Clube do Porto. Aos 20 anos, o agora reforço dos ribatejanos conta no currículo com 2 títulos ao serviço dos Dragões, campeão nacional de júniores e a UEFA Youth League. O Sporting fechou contrato com mais uma promessa futura, isto porque a cumprir a segunda época na Academia de Alcochete, Tomás Abreu convenceu os responsáveis do Sporting e, nesse sentido, assinou contrato de formação com o clube. O médio ofensivo de apenas 14 primaveras, que pode também atuar a médio centro ou avançado, não escondeu a sua satisfação com o feito. O nome de Roman Yaremchuk volta outra vez ao radar do Sporting para reforçar a frente de ataque ao serviço de Rubén Amorim. A meio de dezembro, o nome dele já estava a ser referenciado pelo Sporting, mas a verdade é que depois fontes oficiais vieram negar qualquer envolvimento com o agente do jogador. Ele que está ao serviço do Ghent e nesta temporada, em 23 jogos, já faturou por 11 vezes e tem o seu passe avaliado em qualquer coisa como 11 milhões de euros. Com o contrato a terminar só em junho de 2023, a tentar ceder o jogador ao Sporting teria ser sempre numa transferência em definitivo e nunca por montantes inferiores a 15 milhões de euros. Cassierra pode estar saída do Bessade. Os azuis já receberam propostas concretas e a necessidade de vender, aliado ao facto de o jogador ter perdido preponderância na equipa, podem facilitar o negócio. A grande questão é o valor, pois o passe do colombiano é partilhado com o Ajax, que investiu 6 milhões de euros em 2016. O Rio Ave anunciou a transferência do médio Diego Lopes para o Lion City Sailors, clube do principal escalão do futebol de Singapura. O jogador brasileiro de 26 anos terminava esta época o contrato com os Vilacondenses e, segundo informações do emblema asiático, vai render ao Rio Ave, com esta transferência, cerca de 1,8 milhões de euros. O Vitória de Guimarães cedeu por empréstimo Román Correia ao Hércules. O defesa jogava na equipa B dos Minhotos e vai agora alinhar na 2ª Divisão B espanhola. O Tondela também anunciou o empréstimo do avançado Rubílio Castilho ao Royal Pari da Bolívia. O avançado hondurenho de 27 anos, proveniente do Saprissa da Costa Rica, assinou pelo Tondela em junho de 2019 um contrato válido até junho de 2022 e desde o início do campeonato jogou apenas uma vez a titular. Juninho, extremo do Chaves, está muito perto de ser reforço do Boa Vista. A transferência ainda não está fechada, mas as negociações tiveram avanços significativos e o brasileiro deve ser oficializado como reforço muito em breve. O campeão do mundo integrou os últimos treinos sem restrições, confirmando em absoluta a sua total disponibilidade ao fim de 1 mês e meio de paragem. Diogo Figueiras vai mesmo prosseguir a sua carreira em Famalicão. O experiente lateral direito rescindiu o seu contrato com o Braga para agora vincular-se ao emblema famalicense, clube com o qual assinou por 1 época e meia com mais uma de opção. David Caiado é reforço do Penafiel para a próxima temporada e meia. Quem anuncia é o clube penafielense no sua rede social. O extremo de 33 anos está assim de regresso a Portugal, isto depois de ter estado 3 anos na Roménia. Ricardo Sapinto já foi oficializado como treinador do Gaziantep, o atual terceiro classificado no campeonato da Turquia, a 4 pontos do líder Besiktas. O treinador português de 48 anos assinou um contrato válido por 1 temporada e meia, ficando o clube com a opção de prolongar o vínculo por mais uma temporada.
O técnico luso que sucede a Marius Sumudica, ele que foi despedido no dia 10 após a derrota com o Sivasspor, depois da aventura no Brasil. Ao leme do Vasco, Ricardo Sá Pinto tem pela frente um ambicioso desafio na equipa onde evolui André Sousa. O Arsenal e o grego Sócrates Papastatopoulos, de 32 anos, acordaram a rescisão de contrato, libertando desde já o central que terminava o vínculo com o clube no verão. Sócrates estava no Arsenal desde 2018, após ter sido contratado ao Dortmund por 20 milhões de euros. De acordo com a imprensa, Sócrates, que disputou um total de 69 jogos pelo Arsenal, mas que esta época não se estreou, deverá estar a caminho do Olympiacos, campeão e líder na Liga Grega e treinado pelo português Pedro Martins. O Atlético de Madrid apresentará brevemente uma proposta de renovação a Diego Pablo Simeone, ele que está ligado ao clube até 30 de junho de 2022. Segundo o jornal espanhol AS, os colchoneros pretendem prolongar o contrato de El Cholo por mais 2 épocas, ou seja, até 2024. A mesma publicação dá conta que Simeone se tornou o técnico mais bem pago do mundo quando da última renovação. Ele que oferece 32 milhões de euros por ano, mas que estará disposto a reduzir o seu salário condição imposta pelo Atlético de Madrid, tendo em conta a atual situação pandémica. O médio Dele Alli está a forçar a saída do Tottenham para o PSG, ele que quer adquirir um empréstimo até final da época, mas talvez que não aconteça com a opção de compra, o que está a deixar indignado o jogador inglês. A decisão final será do dono dos Spurs, Daniel Levy. Já o ex-jogador Stan Collymore criticou o português por convocar Jetson e não Dele Alli. Mourinho, em pressão, novamente em terras de Sua Majestade. A classificação foi mesmo de como uma humilhação vergonhosa, que é um ato ditatorial por parte do português. São as palavras dos tabloides britânicos para com o Special One, por causa da atitude que teve com Dele Alli. Momentos após a histórica eliminação no dia de ontem do Real Madrid na Taça do Rei, frente a um emblema do terceiro escalão, a imprensa espanhola aponta já um sucessor a Zinedine Zidane no comando técnico dos merengues. De acordo com o Todo Fichas, Massimiliano Allegri é o nome que mais agrada a Florentino Pérez, presidente do clube. Na mesma situação está Paulo Fonseca, que deve ter os dias contados em Roma, isto depois da eliminação que houve frente ao Spezia para a Taça de Itália.